Boa noite, boa noite. Se você pode, dê o melhor aplauso para Jesus. Quem está animado aí para o salto? Vai ser demais aquilo que nós vamos viver aí nesses dias de conferência. Então bora, te inscreve, vai ser muito bom. Estou animado. Vão ser dias proféticos em que Deus vai usar pessoas de forma extraordinária nesse lugar. Meus amigos, em clima de romance, nós estamos vindo aí do dia 12, em que houve um grande romance, foi muito legal, todo mundo está aí com aquela coisa, alguns muito modernos, fazendo alguns tipos de situações, encontros, momentos com seus cônjuges, namorados, seus relacionamentos, e outros mais bregas, mais cheios de corações, cheios de coisas. Eu e a Jéssica até não somos tão bregas assim, a gente não costuma ser tão assim, nhenhenhê, e a gente tem um jeitinho diferente, mas eu super amo e respeito e adoro ver pessoas se manifestando e revelando aquilo que é o amor colocado por Deus no coração delas e fazendo, e a gente tem decorações, a gente está empolgado para falar sobre isso. Já que a gente, semana passada, nós fomos sugados pela seleção brasileira por causa da Copa do Mundo, e eu estou animado, eu acredito que vai ser assim para surpreender, vai ser que nem um negócio assim milagroso, Deus vai fazer algo poderoso e vai acontecer alguma coisa, no fundo eu acho que não vai dar em nada, mas ao menos a gente está aqui torcendo junto. Foi um tempo de comunhão, eu tive num dos grupos que se encontraram, foi muito legal, mas então a gente agora está aqui nesse clima romântico. Eu quero falar algo sobre justamente relacionamentos, mas não só sobre relacionamentos românticos, porque você que é solteiro não veio aqui para isso, você quer ouvir uma palavra de Deus, então isso que eu vou falar hoje, isso que eu vou ministrar hoje, vai ser para você também. Então não dorme, não pega o celular, não vai para o Instagram, prepara o teu coração e teu ouvido para aquilo que Deus vai falar hoje aqui. Abre junto comigo lá em Provérbios, capítulo 27, Provérbios, capítulo 27, versículo 12, e bora juntos ver o que Deus tem para nós. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, o texto diz o seguinte, Provérbios 27, 12, diz assim: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os imprudentes passam adiante e sofrem as consequências. Vamos lá de novo, para você que está dormindo e ainda não chegou no culto, bora lá. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os imprudentes passam adiante e sofrem as consequências. Fecha os teus olhos e diz: Espírito Santo, ilumina minha mente, eu preciso dessa palavra. Talvez você não sabe, mas você precisa dessa palavra, então pede para o Espírito Santo iluminar a tua mente. Jesus, nós oramos aqui, Espírito Santo, nós te pedimos, fala com a tua igreja, ministra o nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser ministrados por ti. Ministra a nossa vida nessa noite, que nós sejamos profundamente impactados pela palavra do Senhor. Fala conosco nessa noite, muda a nossa história. Nós queremos, Pai, que uma palavra tua pode mudar o rumo da nossa vida. E é nisso que nós confiamos, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Esses dias eu fui dar um passeio, num dia de semana, fui levar minha sogra no hospital. Isso é prova de amor. Eu fui no meio de semana levar a sogra no hospital, e nós fomos lá no Conceição, e ela tinha, e ninguém conseguia da família ali, os filhos dela, nenhum deles, a minha esposa, meus cunhados, e aí eu fiquei com a incumbência de levá-la até esse lugar, e chegando lá, a gente foi conversando vários assuntos, e a minha sogra foi ouvindo uma interação minha com o ChatGPT. Eu às vezes eu estou numa caminhada no parque e eu abro o ChatGPT e fico interagindo com ele sobre coisas do mundo, assim, E uma pergunta que eu fiz para ele naquele momento foi, do nada, eu não sei se você é como eu, mas do nada me despertou um negócio na cabeça. Em que momento foi que a gente chegou na expectativa de vida de 80 anos de idade? Como nós temos agora, em média, 80 anos, no Japão 85, no Brasil em torno de 76, 75, 76... como que a gente chegou nisso? O que mudou na história do mundo? E uma das coisas que eu vi nas respostas foi me marcando bastante, e eu realmente fiquei impactado com aquilo, que a expectativa do homem, ela é assim, perto dos 30, 35 anos, ou seja, eu estaria morrendo hoje, eu estaria quase na vala se eu tivesse nascido há 100 anos atrás.
Mas eu estou, graças a Deus, muito vivo e tenho muito tempo de vida pela frente, porque eu nasci nesse tempo presente. Então, para você que fica dizendo, eu nunca vi tempos tão difíceis, é geração Nutella que não nasceu na época em que você acordava às 5, arava a terra, não tinha antibiótico, não tinha nada. Agora você chora porque alguém está andando no iate e você está vendo no Instagram. Mas não, você vive até os 100, você vive até os 80, até os 90. E eu ia conversando com o ChatGPT e a minha sogra do meu lado ali, ouvindo meus papos. E aí, em algum momento eu disse, tá, mas o que mudou, né? O que mudou aí, meu amigo? E aí ele disse o seguinte para mim, o que mudou foi ali, nesse século passado, nós tivemos uma coisa que mudou na expectativa de vida. Eu pensei, caramba, cara, no último século foi que mudou. Graças a Deus, porque eu nasci agora. E o que mudou... E eu tinha na minha cabeça que eram uns antibióticos, mas depois eu vi que não eram. O que mudou foi uma coisa chamada teoria dos germes. Teoria dos germes é o seguinte, o ser humano ele passou a acreditar, até então, pense, não interessa se você acha que a humanidade tem 6 ou 7 mil anos, ou se você é terra jovem ou terra velha, né, dentro da discussão da teologia, ou se você acredita que o ser humano, por alguma forma, tem milhões de anos, não interessa a forma. Você acredita que por milhares de anos a gente não tinha consciência de que existia algo a mais que nós não conseguíamos ver. E era assim que a humanidade vivia até pouco tempo atrás. Ninguém sabia que existia esse algo a mais que ninguém poderia ver e que afetava a vida de todo mundo. Até que um dia alguém, em busca da verdade, buscando profundamente, cavando uma verdade, esse alguém descobriu que se você lavar as mãos, simplesmente lavar as mãos, o ato de lavar as mãos, pode mudar a expectativa de vida de uma geração inteira. Só o ato de você lavar as mãos. E aí se descobriu então que existiam os germes, as bactérias, os vírus. Até então, se acreditava, veja bem, pasmem os senhores, se acreditava até então que tudo era, quando alguém morria, por algum motivo, seja ele qual for, era um mal-olhado, era alguma coisa meio sempre mística, geralmente, até muito mística, né? Assim como muitos de nós somos hoje, na incapacidade de simplesmente reconhecer que alguma coisa é simplesmente a ausência da nossa busca pela verdade, nós tributamos isso a uma coisa mística, tributamos isso a uma coisa simplesmente espiritual. Alguém está doente ou algo está acontecendo e a gente diz assim, é o diabo. Não, é só a pessoa que passou a vida toda comendo porcaria e por isso que ela tem o colesterol alto. É só porque a pessoa não faz exercício físico e por isso ela está agora com a expectativa de vida dela do século passado. Ela vai morrer aos 40 porque ela não é simplesmente uma coisa espiritual, é uma coisa física, humana, que é aquele que busca pela verdade, aquele que busca se aprofundar, aquele que... Esse homem, há 100 anos atrás, foi atrás da verdade e descobriu que o simples ato de você ser um pouquinho mais limpinho, ir no banheirinho, lavar sua mãozinha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, a gente vê cada coisa, mas vamos deixar para outro dia. Muda tudo, muda absolutamente tudo. E isso muda nos relacionamentos, quando nós, simplesmente na incapacidade de explicarmos as coisas, na incapacidade de nós irmos mais fundo, nós abraçamos uma verdade que é nossa e não buscamos a verdadeira verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, a verdade continua sendo verdade mesmo que ninguém acredite nela. Guarda isso no teu coração. A verdade continua sendo verdade quando não está no hype, quando ninguém acredita, quando ninguém gosta, quando uma geração inteira, durante 400 anos, no interstício entre o fim da velha aliança e da nova aliança, não havia voz profética, embora Deus se manifestasse, nós não sabemos como, mas eu acredito que sim, mas não houvesse voz profética que se registrasse nas Escrituras, ainda assim, nesse período, eu quero te dizer que existia uma verdade, ela estava lá.
Talvez as pessoas não acessavam, e nós fazemos o mesmo nos nossos relacionamentos. Nós achamos que simplesmente nós temos um superpoder ou algo especial, algo glorioso, e que nós vamos conseguir resolver as questões relacionadas ao nosso relacionamento. Nós vamos conseguir resolver aquilo que nós estamos fazendo em relação ao nosso casamento, ao namoro, ao noivado, aos nossos amigos, mas muitas vezes o que está batendo a nossa porta é a verdade dos fatos. De que talvez eu me enfie numa fria. A verdade dos fatos é que talvez esse amigo que eu acho que é um grande amigo, na verdade só me empurra para longe de Jesus. A verdade dos fatos de que talvez esse namoro só veio para atrapalhar numa jornada linda que eu estava com Jesus. A verdade dos fatos é que o meu relacionamento simplesmente não serve para a glória de Deus. Deixa eu te dizer, assim como a teoria dos germes, não era uma questão de superpoder. Era uma questão de sabedoria. E eu quero que você guarde uma primeira frase no teu coração. Sabedoria, meus amigos, não é você ter um poder especial, você ter uma capacidade especial. É você ter a coragem de querer buscar a verdade. Coragem de buscar a verdade. Quando dói, quando ninguém acredita, quando não parece legal, descolado, todo mundo quer algo descolado, cool, uma vibe bacana. Mas muitos de nós estamos fugindo da verdade. Temos uma ilha no Brasil chamada Ilha de Marajó, onde pessoas são escravizadas sexualmente. Verdades que nós escondemos de nós mesmos, nós vemos na imprensa, mas nós fingimos não acreditar. De que milhares, centenas de milhares de mulheres são traficadas diariamente. E nós fazemos isso no macro com grandes coisas, e nós fazemos isso no micro, na realidade do meu relacionamento, do meu casamento. A gente gosta de pensar que muitas vezes o problema dos relacionamentos é a falta de informação. Se eu tivesse mais dados, se eu tivesse mais informações, se eu tivesse mais conselhos, se eu tivesse mais versículos, eu teria escolhido melhor, mas a verdade é que não. É que muitas vezes a ausência da busca da verdade tem a ver com o que está aqui dentro do meu coração. É uma questão de torcida. Tu veio no dia certo com essa tua roupa. Levanta aí e fica de pé aí. Ó. Sim, senhora. Tu é do worship, tu já aparece bastante. Ali, ó, uma questão de torcida, nossa colorada que teve a coragem de vir hoje aí com essa roupa no meio da Copa. Eu sou gremista, tá? Só que veio só uma carne aqui agora. Desculpa, gente. Mas as pessoas pensam que se elas têm mais dados, mas muitas vezes o que move ela é o coração. O que está nos movendo não é a busca pela verdade, mas é aquilo que já está no nosso coração. Muitos de nós, muitas vezes, nas nossas opiniões teológicas, nas nossas opiniões sobre as pessoas, não estamos mudando porque nós já temos algo no coração. E por termos algo no coração, a verdade já não importa mais. Quando nós estamos apaixonados dentro do estudo do ser humano, nós sabemos que a nossa mente, quando nós estamos nesse período de paixão desenfreada, em que nós estamos com frio na barriga, nós temos ali esse momento que é um momento que é uma explosão de endorfina e de uma série de outros inas que fazem com que o nosso córtex frontal fique dopado, e aquele lugar que era antes o lugar da razão, o lugar das grandes decisões, agora se torna o lugar dopado, chapado. Muitas vezes, quando você está apaixonado, você simplesmente pegou o funcionário da sua empresa chamado cérebro, que era o cara que calculava as coisas, você deu um pé nele e disse: olha, a partir de agora eu vou agir por outras formas, pelo meu coração. Pelo meu coração. Muitas vezes, meus amigos, é isso que nós estamos fazendo. Todas as red flags, bandeiras vermelhas que aparecem diante dos relacionamentos, nós simplesmente transformamos elas em bandeiras verdes. Coisas que nós vemos que são erradas, mas porque a torcida do nosso coração, porque o desejo da nossa carne, a vontade do nosso ser humano está apontando para um outro lado, e por isso nós transformamos aquela bandeira vermelha em uma bandeira verde. Então antes, e nós estamos falando aqui sobre Provérbios 27:12, o prudente vê o perigo e se esconde,
Mas os imprudentes, eles simplesmente esquecem. E eles avançam. E por isso sofrem as consequências. A primeira coisa que eu queria te falar é que antes, num relacionamento, você precisa voltar-se primeiro para o seu próprio coração. É ali, como dizem Provérbios, que surgem as fontes da vida e da morte. O próprio coração. Antes de a gente fazer uma leitura dos outros, antes de a gente ter uma capacidade ímpar que nós temos, e todo ser humano, depois da queda, tem uma capacidade extraordinária de criticar, de inventar narrativas e de simplesmente falar alguma coisa sobre alguém, mas dificilmente nós temos a capacidade de olharmos no espelho e dizer: ei, você é um grande sacana, você é um grande mentiroso, você é alguém que é movido pelo seu coração. Nós não conseguimos. Nós somos movidos a olhar para os outros, nossos olhos. Um filósofo uma vez disse que nós somos o centro do mundo e de fato, quando nós morremos, parece que é como se o mundo acabasse. Porque se nós temos a autoconsciência, quando a nossa autoconsciência acaba, todo o resto acabou. Para nós, o mundo acabou. Não discordo desse filósofo. Nossos olhos nos levam a olhar de dentro para fora, a acreditar que os outros são a nossa referência, quando na verdade deveria ser o próprio espelho. Nós deveríamos olhar para o espelho e buscar, em primeiro lugar, olhar para essa pessoa que aparece ali. A primeira pergunta que eu queria te fazer sobre olhar o próprio coração, a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo, ela vai aparecer ali. Você está buscando a vontade de Deus ou a aprovação de Deus? Quando se trata de relacionamento, meu amigo, o que eu já recebi de migué, não foi pouco. Eu estou orando, sabe quando a pessoa vem dizer assim: Marco, eu estou orando pela pessoa, mas tu sabe que ela tá socando Deus num canto e dizendo: Deus, é o seguinte, é aquele ali, tu não inventa moda, é aquela pessoa. É uma oração fingida, uma oração que a pessoa chega nesse lugar, mas na verdade ela não está buscando Deus, ela está buscando um refém de uma opinião pré-concebida, um refém de uma decisão que já foi feita, de um relacionamento que tem todas as red flags do mundo, mas ela continua com aquela bandeirinha verde que só ela vê, e ela acha que Deus viu, porque todos nós sabemos que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. No nosso coração, ela se torna uma verdade. Eu já vi isso. Eu já vi gente assim, inclusive, que conta tanto. Eu tinha um colega de trabalho, um amigo de infância, na verdade, que ele contava tanto mentira, que eu tinha convicção que ele acreditava naquilo ali. Ele acreditava, ele sentia o cheiro daqueles lugares, ele tinha memórias tão profundas, mas a gente sabia que ele mentia, ele era um mentiroso contumaz. Eu já contei isso aqui, que uma vez eu somei todos os trabalhos que ele teve e ele era o Matusalém, simples assim. O cara tinha 900 anos. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração, a qual também vocês foram chamados. Veja bem, seja a paz de Cristo o árbitro. Olha só que legal, estamos em tempo de Copa do Mundo, o árbitro. E Paulo aqui, quando ele está usando esse texto, ele está usando exatamente esse texto com essa finalidade, com esse olhar de árbitro mesmo, alguém que diz se está certo, se está errado, se pode seguir em frente, se não pode seguir em frente. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração, a qual também vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. É muito legal agora na Copa do Mundo, porque as câmeras, a tecnologia está muito massa, cara. Eu fico pirado com isso daí. E aí eu fico olhando aquela barra do jogador, o jogador entrando daquele jeitão assim, sabe? Todo jogador tem aquela marra, aquele olhar para o nada, assim, e ele vai entrando e a câmera vai junto com ele no início do jogo, né? Vai acompanhando ele entrando no campo. E aí o jogador vai indo. Só que, cara, eu não sei se vocês têm percebido isso, quando eles saem daquele túnel, vem aquele som, sabe aquele som violento assim, e a câmera pega uma macro, aquele estádio lotado deve dar um frio na barriga, cara. O cara fica pensando assim, mesmo os mais profissionais, um friozão na barriga, assim, meu Deus, tem 60 mil pessoas aqui, eu estou aqui, qualquer bola fora, um gol contra, marca a minha vida. Mas fato é que é muita gente gritando. E muitas vezes, num jogo como esse, o que pode acontecer
é que o árbitro ele apita, mas existe uma torcida intensa, que muitas vezes pode fazer com que o jogador não ouça. Na prática, o apito é preparado tecnologicamente para que o jogador ouça. Mas a emoção é tanta, e pode ser que nós estejamos tão emocionados com aquele momento, que nós não tenhamos ouvido para ouvir. E muitas vezes nós somos exatamente como esse cara que não consegue ouvir o apito da paz de Cristo. Um apito que nos mostra e que nos sinaliza a verdade, um Espírito de Deus, eu diria, que está ali te dizendo que esse relacionamento, talvez você precise dar uns passos para trás, que esse relacionamento talvez tenham coisas ali que precisam ser ajustadas, precisam ser corrigidas. É um apito de Deus, é um apito, a paz de Cristo, a busca pela paz de Cristo, que está ali como um apito, e muitas vezes nós estamos olhando para isso e ouvindo o barulho da torcida, que são as emoções que estão nos empurrando para uma realidade que agrada o nosso coração. É como um carro que está indo, vocês já viram, há uns anos atrás apareceu um casal de senhorzinhos. Foi muito engraçado, quer dizer, engraçado para quem está olhando de fora, né? Os casal de senhorzinhos foram seguindo o Google Maps e foram seguindo cegamente o Google Maps e caíram num precipício de carro. Eles não olhavam para frente, eles estavam olhando para o mapa e caíram num precipício. Não morreram, tá? Senão eu nem ia contar essa história assim para ser engraçada, né? Mas tu imagina, você está dirigindo e não vê que tem um precipício à frente? E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, estamos caminhando em direção a um precipício em um relacionamento, mas nós não estamos vendo a placa que está escrito, na placa que está escrito precipício logo à frente, curva acentuada logo à frente, não estamos enxergando essa placa, porque nós estamos olhando para uma coisa que nós não deveríamos olhar. Estamos focando em algo que não deveríamos focar. Muitas vezes, quando a emoção avança, meus amigos, a paz de Cristo ela apita no nosso coração, mas existe um barulho muito mais intenso capaz de destruir, é uma excitação emocional. Estamos orando para buscar a vontade do nosso coração, mas muitas vezes já estamos decididos, estamos orando por um carimbo. Deus me dá o carimbo de que isso está ok. E muitas vezes Deus não está respondendo a nossa oração. E você diz assim: Deus, você não responde as minhas orações. Deus, você me abandonou, eu estou orando há tanto tempo. Só que você, meu querido, emocionado, você, meu querido, apaixonado, deixa eu te dizer que talvez Deus já tenha respondido a tua oração. Só você não quis saber. Você não quis saber da resposta de Deus. Talvez Deus já tenha falado com você, lá no início, quando a paz de Cristo ainda tinha capacidade de chegar aos seus ouvidos, mas agora, na efusão da paixão, você está apaixonado, ouvindo música de sertanejo universitário, chorando no banho e esqueceu de Jesus. Simples assim. Como é que tu traduz isso aí, Camila? É uma curiosidade, tinha que alguém filmar essas besteiras. Ela deve suavizar a mensagem ali, né, para não ficar tão forte. Não, né? Não pode. Tem que ser intenso. Você sente o famoso frio na barriga, a química está alta, as conversas vão até a madrugada. Eu lembro, era muito legal. Eu e a Jéssica, papinho furado, horas e horas. Mas lá no fundo, num canto, a gente evita visitar esse árbitro. Nós estamos sentindo essa empolgação e ignorando o juiz que dá o cartão. Talvez a gente já foi até expulso e esqueceu de sair de campo. E muitas vezes a gente está querendo só ouvir aquilo que Deus não disse. Deixa eu te falar uma coisa, e a gente quer que Deus abençoe uma decisão que Ele não tomou. Depois tu toma a decisão ruim e larga na conta de Deus. Eu já vi, não é que eu estou aqui viajando a maionese. Meus amigos, não peça para Deus abençoar aquilo que Ele não pode comandar. Amém? Não peça para Ele abençoar aquilo que Ele não comanda. Se Ele não comanda o teu coração, se Ele não comandou a tua direção, se Ele não comandou você em direção a esse relacionamento, mesmo que seja um amigo, mesmo que seja um grupo de amigos, mesmo que seja um relacionamento afetivo, não interessa, se Ele não comanda, você vai orar por uma bênção. Mas Deus já foi embora, Deus não está nisso, você precisa aprender a ouvir a Deus.
e deixar Deus falar. O coração mente, meus amigos, sobre decisões, que é o que eu estou dizendo. E a segunda coisa, o coração mente sobre quem é o culpado também. Nessa autoanálise, nas minhas decisões, o meu coração mente, mas ele também mente sobre quem é o culpado. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: também disse o Senhor a Deus, também disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nesse momento, Adão não tinha sido criado do vazio, escuta isso, ele não estava à espera de uma mulher para dar sentido à vida dele, a existência, não, eu preciso. Adão não estava chorando diante de Deus, suplicando, Deus, a minha vida não tem nenhum sentido aqui, nesse lugar em que não tem pecado, em que tudo é maravilhoso, em que você está aqui, vindo me visitar todos os dias, não tem sentido, a vida é meio sem graça, eu preciso de uma mulher. Mal sabia ele, não vou entrar nisso, mal sabia ele o que viria pela frente, mas ele não estava buscando um sentido. Adão já tinha nome, ele já tinha um jardim, ele já tinha um trabalho, ele já tinha um chamado, ele já tinha um propósito, ele já era completo. Ouça isso, meu amigo, ouça isso, pelo amor de Deus. Adão já era completo quando Deus resolveu dar alguém para ele. Amém? Você está esperando alguém te fazer feliz e fazer você completo em Deus. Você não entendeu ainda o que é ser completo em Jesus. E talvez você veio hoje aqui nesse lugar, nessa noite, para isso. Porque talvez você está colocando nas costas de alguém algo que só o Evangelho pode te entregar. Você está colocando nas costas de alguém algo que só Jesus pode te entregar. É só Ele que pode te dar paz eterna, é só Ele que pode te dar propósito de vida, é só Ele que pode te dizer e te colocar num lugar de alegria e de completude, de plenitude de alegria, é só Ele. Mas você talvez esteja depositando sobre outro, sobre outra pessoa, sobre alguém que possa resolver esse problema. E deixa eu te dizer, você precisa antes ser curado disso. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração, mas não faça como muitas vezes nós fazemos. Tem gente que guardou tanto o coração, e eu também já vi isso no aconselhamento pastoral, pessoas que guardaram tanto o coração que elas fecharam o coração atrás de um muro, pegaram a chave e jogaram fora, ninguém mais entra. Não entra coisa boa, não entra coisa ruim, não entra carne de panela, não entra carne de pescoço, não entra nada. Não entra uma pessoa gente boa, não entra uma pessoa gente ruim, nada, porque a pessoa está traumatizada, o coração fechado. Fechado. Você precisa ser curado antes, porque quem chega, olha que profundo isso. Quem chega faminto à mesa pega qualquer coisa. Quem chega na mesa saciado de Cristo escolhe com sabedoria. Amém? Ou não amém? Quem nunca foi no mercado, a dica clássica: tu vai no mercado depois de almoçar, depois de jantar, depois de tomar um café. Já foi no mercado, assim, varado de fome? Enche o carrinho de leite condensado, de mumu, Eu sou assim, eu sou esse. Bolachinha recheada, já saio comendo, né? Já saio comendo, assim, aquela porcaria. Quem chega na mesa saciado de Cristo escolhe com sabedoria. E por que o nosso coração, que nós estamos vendo aqui, toma decisões erradas? Por que o nosso coração, que afasta o culpado e diz que o culpado é outro? Por que o nosso coração se contenta com pouco? Lá em Colossenses 3:5 diz assim: portanto, façam morrer, ouve isso, escuta isso, portanto façam morrer tudo que é terreno em vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Façam morrer tudo que é terreno em vocês. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer que você seja feliz? Não! É porque Deus tem algo em substituição. Cara, guarda isso no teu coração.
Deus não deseja que você seja infeliz. Deus deseja que você descubra o que é a verdadeira felicidade. Deus não deseja que você tenha uma felicidade que é muitas vezes interessante, porque sacia alguns desejos, mas são felicidades que são por um momento. Ele deseja que você tenha uma felicidade que seja eterna. Receba isso no teu coração, abre teu coração para isso. Nós passamos séculos, meus amigos, dizendo para as pessoas uma seguinte verdade, e ela é verdade: o seu problema é que você deseja demais. Mas a verdade é que o problema muitas vezes das pessoas é que elas desejam de menos, e é o que John Piper fala, e eu já falei algumas vezes aqui. Nós somos feitos para um oceano e estamos bebendo numa poça d'água. Deus preparou nós como filhos para desfrutarmos do jardim, desfrutarmos da presença, desfrutarmos de Cristo, desfrutarmos daquilo que Ele oferece, e nós estamos na poça da pornografia, na poça do nosso ego, na poça das curtidas, na poça das nossas vontades, na poça da comida, na poça de toda a avareza, e nós estamos nesse lugar, nos saciando aquilo que dura um pouquinho, mas Deus tem algo maior e mais profundo para nós. Sem Cristo, meus amigos, todas as táticas falham. Eu dou dica para pessoas que têm problemas com pornografia, mas não adianta, eu dou umas dicas práticas, mas nada funciona se você não está apaixonado mais por Jesus. Você vai só se privar por um período, mas ainda vai continuar doendo na sua alma, porque você ainda precisa daquela saciedade, porque existe um desejo no teu coração por algo que te sacie. E é em Cristo que você vai se saciar. Então a cura para um coração sedento é desejar ainda mais, porém dessa vez Cristo. É desejar ainda mais, não é desejar menos, não é você ser alguém recluso, alguém que se afasta, não. É você pegar essa energia que você tem e jogar numa paixão por Jesus que te empurra para um avivamento, para amar pessoas, para colocar energia no lugar certo, para desenvolver os dons que há em ti, para orar por pessoas, para se colocar à disposição da tua cidade, para abençoar a tua família, para viver o reflexo do amor e da paixão de Cristo. É isso. A cura para um coração sedento é desejar ainda mais a Jesus, ainda mais a Jesus, mais a Cristo. Ok, você já olhou para dentro, vamos olhar para fora, agora vamos olhar para os outros. Agora é a parte que a gente gosta. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar um bisu como é que está a vida dos outros. Depois que você já identificou o seu coração, eu quero que você identifique, eu quero que você comece a avaliar, para você dar passos em relação a um relacionamento, o que está lá em Lucas 6,44. Diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Antes de você dar passos em direção ao relacionamento, seja com um amigo, seja um namoro, seja um noivado, você precisa avaliar frutos. Não é o floreio, tem árvores que são maravilhosas, elas dão algumas florezinhas no início, logo que estão crescendo, não é? E você pensa assim: nossa, uau, vai ser maravilhoso, mas às vezes essa árvore não serve para nada, nem uma sombrinha ela dá. E muitas vezes, meus amigos, nós estamos namorando, apaixonados e caminhando com uma ficção da nossa cabeça. Nós criamos um imaginário. Alguém apaixonado que criou uma coisa ficcional, Isaías. Uma coisa que não existe. Alguém ideal. Uma coisa que não é verdadeira. Eu ia falar um exemplo, mas vou deixar para a próxima. Muitas vezes as pessoas se apaixonam por um projeto de reforma. Tem gente que se apaixona por um projeto de reforma. Quem já fez reforma sabe o inferno que às vezes é, né? Uma reforminha. Sempre é mais caro. Sempre passa do prazo.
quando não, você tem que entrar na justiça para receber o que já era teu. Tudo isso aí casa certinho. Não vai dar certo. Quando casar, ou quando a gente estiver junto, quando a gente avançar no relacionamento, vai dar certo. Jesus vai fazer uma obra. Amém, meu querido. Você tem muita fé, mas eu não queria ter essa fé, não. Muitas vezes nós estamos que nem a teoria dos germes. É um mal olhado. Não, é só alguém que não lava a mão e está morrendo. Você está simplesmente jogando as evidências no lixo para viver uma besteira de uma aventura que Deus não te colocou nesse lugar. Pode ser isso. Pode ser por esse caminho que você está caminhando. Caráter é padrão, não promessa. Caráter é padrão. Você precisa ser um estatístico. Você não se relaciona com quem a pessoa diz que é, mas com quem ela é consistentemente. Você se relaciona com quem é consistentemente. Por isso que a gente não consegue ver alguém só no jantar à luz de velas. Não existe isso, cara. Principalmente amizades masculinas, né? E eu estou falando de relacionamento de forma ampla. É um grande amigo, como a gente vê. Pode crer, irmão, estamos juntos. Mas vamos ver na hora do vamos ver. Vamos ver na hora do vamos ver, na hora do hospital, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento. Aí nós vamos ver onde está efetivamente a amizade, aonde efetivamente estão os relacionamentos. Então nós não tomamos decisão com base numa fé, de um projeto, de obra, que está lá, que talvez vai dar certo, que a gente não sabe o que tem embaixo, se tem um cemitério indígena embaixo da obra, se tem um banhado embaixo da obra, a gente não sabe, não tem nem ideia o que veio antes daquilo, porque não há clareza, não há sinceridade, não há uma base cristã, não. Nós caminhamos com base, quando se trata em relacionamentos humanos, com base nas evidências, nos padrões. Marco, mas isso aqui é uma igreja evangélica, a gente dá passos de fé, amém. Vai então. Para minha filha eu vou ensinar assim. Minha filha eu vou ensinar esse cara, usou droga a vida toda, não vai ser agora. Se esse cara foi um cara da pornografia a vida toda, não vai ser agora com você. Ela tem só 2 anos, eu já estou aqui, já estou esperto. Outra coisa, 2 Coríntios 6,14, não se põe um jugo desigual os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer, acaso andam 2 juntos se não houver entre eles acordo? Acaso andam 2 juntos se não houver entre eles acordo? Minha oração por você, meus queridos, é que o crente ele não precisa ser bobo. Esse é um contraculto que eu estou fazendo hoje aqui. É para você ter menos fé. Para você deixar de ser bobo. Deus não te chamou para ser bobo de ninguém. Deus não te chamou para ser boba de ninguém. Como disse o Marco Feliciano uma vez numa pregação, eu nunca mais esqueci. Ele gritando assim, né, naquelas pregações dele, ele disse assim, Deus não te chamou para ser uma bola de basquete, para passar de mão e mal, aquele grito. E aí essa frase besta me marcou, eu nunca mais esqueci, que é real mesmo. Tem gente que entrega o coração em tudo, e para todos, para amigos, para pessoas, e simplesmente deixa de ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu quero ler um texto que está lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz o seguinte, pois aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conformes, vamos guardar aqui, conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou a sermos conforme à imagem de Jesus. Quando você pensa em um relacionamento, quando você pensa em um casamento,
Quando você pensa em você que já é casado, você que já é noivo, você que já é namorado, quando você pensa no seu relacionamento com um amigo, com uma amiga, quando você pensa nesse grupo que você está entrando, tudo deve colaborar para que você seja igual à imagem, caminhe em direção à imagem de Jesus. A cultura te ensina, você entra para esses lugares em busca de felicidade, mas o que a Bíblia te diz é que você entra em busca de uma missão, e a missão é se tornar igual a Jesus. Você entra em um relacionamento com alguém, seja qual natureza for, para que você se pareça com Jesus. Muitas vezes Deus vai te dar um cônjuge para justamente te santificar. Em áreas que você falha, essa pessoa é forte. Nas áreas que ela é forte, você é fraco. Naquilo que você não tem compaixão, você não tem amor, você não tem paciência. E Deus vai colocar um osso duro de roer do teu lado, para você ter paciência e amar as diferenças. Guarda em seu coração, os relacionamentos, em especial o casamento, tem uma serventia no reino de Deus para te fazer ser santo. Não é para você ser feliz, é para você ser santo. A missão é uma missão, não é um consumo. Deus está chamando você para se tornar. Antes de você olha para o seu coração, agora você olha para fora e você avalia. Mas antes de você ficar nessa busca desenfreada de relacionamentos que muitas vezes só revelam um caráter e um coração carente. Ninguém me ama, ninguém me deixa entrar no grupinho, ninguém vem atrás de mim, ninguém me chama para comer um X, ninguém isso, ninguém aquilo, e muitas vezes é só carência do nosso coração. Antes de nós buscarmos alguém, nós temos que nos tornar alguém digno de ser buscado, a imagem e semelhança de Jesus. E agora vai uma dica aqui forte, principalmente para os solteiros, estou falando em se tornar. Pare de caçar e comece a se tornar igual a Jesus. Tá bom? Pare de caçar e vá se tornar igual a Jesus. Você que é solteiro. Deixa aí na tela. Pensa sobre isso. Dá uma olhadinha aí. Solteirada do nosso meio. Mas isso serve para você também que é carente, que acha que ninguém vai atrás de você, que ninguém te ama. Pare de caçar a atenção dos outros e comece a se tornar semelhante a Jesus. Comece só a buscar a presença de Jesus e veja se Deus não vai colocar pessoas extraordinárias do teu lado, pessoas verdadeiramente genuínas, apaixonadas por Jesus, que talvez sejam aquelas que não tiveram nem aí para ti lá atrás, mas que talvez sejam outras pessoas que você não desejava. Muitas carências que eu percebo às vezes no nosso meio, é pessoas que desejam um determinado grupo específico. Eu queria que aquelas pessoas... E se Deus te chamou para cuidar das pessoas que são diferentes de você, chamou para andar com pessoas diferentes de você, por isso que antes de você buscar um relacionamento, mesmo amigo, você precisa se tornar igual a Jesus, porque isso vai derrubar toda a carência do teu coração. Deixa eu encerrar essa mensagem e a gente orar com a única reflexão que eu queria que você levasse, você que está chegando aqui e está vindo pela primeira vez, ou vindo depois de algumas vezes sem vir, ou um tempo longe, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Tudo aqui que nós falamos é Provérbios 27, seja prudente, fuja. O imprudente, ele se aproxima do perigo. O prudente, ele se afasta. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos uma loucura que nós chamamos de graça. A escandalosa graça de Deus. Parece uma heresia o que eu vou dizer. Eu fiquei bem reflexivo em dizer isso para vocês em casa, fiquei pensando se caberia. Mas eu acho que vocês são meus amigos, vocês vão me entender. Deus, ele foi um dos maiores, se não o maior imprudente da história. Parece estranho. Ele se fez maldito, a Bíblia diz. Ele se relaciona
com aquilo que não vale a pena. Ele vai atrás daquele que o rejeitou. Ele vai atrás daquele que simplesmente ouve todas as coisas relacionadas à prudência e abandona. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Abandonou a prudência, você teve muita fé, porque é isso que você diz, não, eu tive muita fé que essa pessoa ia ser muito boa, mas no fundo era só o seu coração. Deixa eu te dizer, Deus, pela razão e pelo coração, Ele decidiu se aliançar com você, quando você ainda não prestava. A Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores, Ele ainda assim nos amou. Ainda assim Ele fez aquilo que está na Bíblia, quando havia uma aliança abraâmica, que quando duas pessoas faziam uma aliança, elas matavam animais, separavam os pedaços dos animais e caminhavam por entre esse lugar. Mas a Bíblia diz que quando Abraão dormiu, Deus pegou e simplesmente caminhou no meio daquele lugar, olhou para trás, Abraão dormindo, e disse, ei, se você não cumpre a sua parte, eu cumpro por nós dois. É isso que Deus faz hoje. Ele cumpre as nossas partes, do acordo que nós não cumprimos. Uma paixão imprudente, que Deus faz para que nós não precisemos ser. Que Deus chama a existência, uma cruz, e morre nesse lugar, para que você agora possa ter sabedoria para caminhar os passos que Deus deseja para a tua vida. A cruz de Cristo é o que te habilita a não ser mais bobo. A cruz de Cristo é o que te habilita a não caminhar mais vivendo atrás de um sonho que não existe, a não ser enganado por qualquer um, a não viver no trono da carência, a não ser mais uma pessoa que vive chorando porque as pessoas te rejeitaram. Não, a cruz de Cristo te faz ser pleno, te faz ser pleno, te faz ser alegre e verdadeiro.